Fala Nutri, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Uma das perguntas que nós mais recebemos por aqui em todos os nossos canais oficiais é: até quando nós podemos faturar sem abrir um CNPJ? Ou seja, até quando eu posso trabalhar como um profissional autônomo? Eu quero responder essas perguntas todas para que você realmente possa, de uma vez por todas, esclarecer essas dúvidas e ter clareza sobre esse assunto que é muito amplo, que é muito discutido no âmbito digital, inclusive com muitas divergências de opiniões, né? Mas hoje você vai conseguir sair desse vídeo, desse conteúdo, com total clareza de como que esse jogo funciona. Então fica comigo até o final. E para caso você não me conheça ainda, sou o contador Thomas Barcelos, o contador dos Nutri, sou diretor aqui da Porter Contabilidade, uma empresa totalmente segmentada e especializada para você, profissional de nutrição. Antes de mais nada, já quero pedir que você deixe o seu like nesse vídeo, compartilha com o maior número de profissionais da nutrição que seja possível para que mais profissionais, assim como você, possam ser impactados e orientados com conteúdo que realmente diga alguma coisa, um conteúdo de extremo valor, ok? É bem normal e muito frequentemente nós vemos isso, profissionais de nutrição logo no início da carreira, né, obviamente, começando a empreender e empreendendo como profissionais autônomos, né, profissionais liberais, ou seja, trabalhando com o próprio CPF, sem abrir CNPJ, sem se preocupar com essa parte mais burocrática, administrativa do consultório. E a grande pergunta é certo, errado ou até quando isso vale a pena? Muito bem, primeira coisa que nós precisamos entender de uma vez por todas é que nós temos duas opções básicas no Brasil nesse momento. A primeira opção é justamente você trabalhar como um profissional autônomo. A segunda opção é abandonar o autônomo e abrir um CNPJ. Ou, em alguns casos, né, a gente pode inclusive considerar uma terceira opção chamada e conhecida como tributação híbrida, onde nós abrimos um CNPJ, mas mantemos certo valor faturado ainda através do seu CPF, ou seja, como autônomo. Do que depende isso, Thomas? De muitas variáveis. Do quanto você vai faturar, do quanto o seu consultório ele possui de despesas operacionais do próprio consultório, né? E a partir disso, então, analisar num contexto mais de cálculo, né? Matemático, ou seja, de planejamento tributário, e a partir daí decidirmos se vai fazer sentido trabalhar como autônomo, trabalhar com o CNPJ ou, quem sabe, uma mistura dos dois, que é o que eu acabei de comentar, a tributação híbrida. Então, eu quero explorar um pouquinho e mais profundamente aos fatos para que você entenda até quando faz sentido se manter como autônomo. É bem normal e muito frequentemente nós vemos isso, profissionais de nutrição logo no início da carreira, né, obviamente, começando a empreender e empreendendo como profissionais autônomos, né, profissionais liberais, ou seja, trabalhando com o próprio CPF, sem abrir CNPJ, sem se preocupar com essa parte mais burocrática, administrativa do consultório. E a grande pergunta é certo, errado ou até quando isso vale a pena? Muito bem, primeira coisa que nós precisamos entender de uma vez por todas é que nós temos duas opções básicas no Brasil nesse momento. A primeira opção é justamente você trabalhar como um profissional autônomo. A segunda opção é abandonar o autônomo e abrir um CNPJ. Ou, em alguns casos, né, a gente pode inclusive considerar uma terceira opção chamada e conhecida como tributação híbrida, onde nós abrimos um CNPJ, mas mantemos certo valor faturado ainda através do seu CPF, ou seja, como autônomo. Do que depende isso, Thomas? De muitas variáveis. Do quanto você vai faturar, do quanto o seu consultório ele possui de despesas operacionais do próprio consultório, né? E a partir disso, então, analisar num contexto mais de cálculo, né? Matemático, ou seja, de planejamento tributário, e a partir daí decidirmos se vai fazer sentido trabalhar como autônomo, trabalhar com o CNPJ ou, quem sabe, uma mistura dos dois, que é o que eu acabei de comentar, a tributação híbrida. Então, eu quero explorar um pouquinho e mais profundamente aos fatos para que você entenda até quando faz sentido se manter como autônomo. Muito bem, contextualizando um pouquinho então sobre a questão do autônomo. Eu já quero deixar para você aqui no cantinho uma tabela que é a tabela do imposto de renda das pessoas físicas mensal, a qual todos nós, né, CPFs, vamos dizer assim, ou profissionais autônomos, estamos sujeitos mensalmente sempre que recebermos o nosso rendimento, a nossa renda, o pagamento da nossa consulta, honorários, enfim, de pessoas físicas, ou seja, a tabela que você será tributado caso de fato exerça sua profissão como autônomo.
E nessa tabela, o que é que você pode perceber? Que muito rapidamente você pode chegar a uma tributação de 27,5%. E é justamente aí, nesse ponto, que nós precisamos ficar muito atentos. Porque muito embora, gente, exista uma faixa inicial, onde você tem uma faixa de isenção, que é justamente essa primeira faixa que você pode ver na tabela aqui ao lado, passando dela muito rapidamente, você já chega numa alíquota de 27,5%. E isso é super importante. Por quê? Quando a gente decide, por alguma outra forma, por exemplo, abrir um CNPJ, nunca chegaremos a uma alíquota de 27,5%, porque a carga tributária é muito, infinitas vezes mais reduzida, ok? Então nós precisamos ficar atento ao quanto estamos tendo de faturamento e o quanto isso tem custado de imposto de renda todos os meses. E aí, se todos os meses eu quero aproveitar para abrir uma lacuna. Muito bem. Quando você trabalha como autônomo, profissão liberal, você tem todos os meses obrigações para serem cumpridas. São elas, primeira delas, ter o seu registro de autônomo na prefeitura da sua cidade. A partir daí, então, você está homologado ou habilitado para exercer a sua profissão como nutricionista no formato de autônomo. E a partir daí, todos os meses você tem a obrigatoriedade de fazer a apuração do seu imposto de renda a pagar, que você vai fazer lá no portal da Receita Federal, no aplicativo do Meu Carnê Leão Web, certo? E, além disso, fazer a contribuição do seu INSS. Thomas, mas eu não quero me aposentar, preciso pagar o INSS mesmo assim? Precisa, não é facultativo para você que é um profissional liberal, um profissional autônomo. Então, a gente tem algumas possibilidades, algumas maneiras de contribuir para o INSS, e isso a gente explica profundamente na nossa sessão estratégica, na consultoria estratégica pessoal que nós fazemos para profissionais de nutrição, né? E aqui na descrição você pode descobrir como você tem acesso a essa consultoria gratuita que nós fazemos para todo Nutri. E a partir daí, então, a gente começa aquele fluxo de pagamento mensal de impostos, ok? Pagando imposto de renda, pagando INSS, emitindo seus recibos para todos os seus pacientes e não apenas para aqueles que pedem. Então, com base nisso, você já tem concebido quanto você vai precisar, então, pagar de imposto de renda e INSS, ou seja, sua carga tributária todos os meses, ok? E agora, eu quero explicar um pouquinho o outro viés, o outro ponto, que é onde nós falamos sobre a questão da pessoa jurídica e por que é melhor, na grande esmagadora maioria dos casos, já abrir um CNPJ imediatamente a partir do momento que você começa na profissão, ok? E por que o CNPJ é quase sempre a melhor opção? Quero fazer um paralelo com a questão do autônomo. Muito bem, o CNPJ, gente, ele muda completamente o jogo, né? A gente tem uma tributação quase sempre, em quase 100% dos casos, muito mais reduzida, uma tributação menor, né? E essa redução ela pode chegar ali até 60%, em alguns casos 70% de redução da carga tributária. Por quê? Porque justamente dentro do enquadramento fiscal ou tributário do Simples Nacional, nós temos, enquanto CNPJ, enquanto empresas, alguns benefícios fiscais que podem ser utilizados e faz com que essa carga tributária ela reduza de 15,5% para 6%. É muito importante que você entenda isso, porque nós recebemos todos os meses aqui profissionais de nutrição, empresas já de nutrição, pagando 15,5% de imposto quando poderiam, e mais do que isso, deveriam estar pagando 6%. Ou seja, na contabilidade que estão nesse momento, foi deixado de usufruir do benefício fiscal que é permitido para vocês, profissional de nutrição. Então, isso é bem importante e isso faz com que acabe ficando dinheiro na mesa. Porém, todavia, né, além desse benefício financeiro, a abertura de um CNPJ ele viabiliza outros tantos benefícios. Por exemplo, a separação de maneira mais simples, mais fácil, das contas da empresa, das suas contas, suas finanças pessoais. E isso é extremamente importante, inclusive até uma implicação jurídica do ponto de vista de proteção do seu próprio patrimônio, essa separação das contas. Além disso ainda, maior segurança contra problemas fiscais, justamente por conta disso que eu comentei, né? Uma vez que a gente tem tudo separado, o que é da empresa fica numa conta, o que é da pessoa física sua, né? Fica numa outra conta. Você emite as notas fiscais para o seu paciente, é tudo completamente separado, você se respalda de possíveis problemas, né, que podem acontecer no âmbito fiscal, trabalhista, civil, enfim, em todos os âmbitos jurídicos. A possibilidade de emitir nota fiscal e atender empresas
de uma forma muito mais estratégica, mais ampla. Isso é bem importante. Primeiro ponto, né? Hoje em dia, muitos pacientes que passam pelo seu consultório utilizam ou o seu recibo ou a nota fiscal que você emite para solicitar um reembolso junto ao plano de saúde, né? E muitas grandes operadoras de plano de saúde já têm criado algumas restrições para o reembolso através de recibos e têm sim exigido a emissão da nota fiscal. Além disso, a celebração de parcerias com hospitais, clínicas, alguns convênios propriamente dito, a minoria trabalha vinculado ao convênio, mas sempre tem aquele que trabalha nesse formato e está tudo bem. É muito mais viabilizado, né, quando você tem um CNPJ registrado. Então, além do aspecto do benefício direto, que é a redução da carga tributária, você ainda também tem esses benefícios que a gente chama aqui internamente de benefícios não financeiros. E uma pergunta que fica, uma vez que a gente entende ou entendeu a tributação ou questões mais detalhadas do autônomo e do CNPJ, é justamente qual é o melhor momento para se abrir um CNPJ, e é isso que eu quero responder para você agora. E nesse sentido de entender qual é o melhor, então, momento para abrir o CNPJ, nós precisamos entender de uma vez por todas e quebrar uma crença que todos nós seres humanos temos, que é: vou esperar um pouquinho mais, vou esperar aumentar as vendas dos planos trimestrais ou semestrais, aonde eles faturam um pouco mais. Gente, esse que vos fala do lado de cá é um contador que atende tanto profissionais autônomos, muitos, quanto empresas. Então, assim, nós aqui não fazemos acepção de um formato ou de outro e o nosso serviço, ele custa o mesmo valor. Então, o que eu quero dizer com isso? Para nós não muda nada, mas para você faz diferença. E a gente tem que cuidar que ficar esperando muito tempo pode colocar você em dois principais contextos de risco. O primeiro dele mais direcionado ao risco econômico, aonde você, de uma forma totalmente despretensiosa, vai, até faz o carnelhão, paga o imposto de renda e chega num determinado momento que até pode estar pagando o imposto mais caro do que seria efetivamente com abrindo uma empresa, né? Daqui a pouco você já está pagando um imposto que já começa em 7,5%, quando poderia pagar 6% no Simples Nacional. A conta não fecha e precisa tomar esse cuidado. Perder o time certo de fazer as coisas é muito mais comum do que você pensa quando você não tem um acompanhamento contábil especializado. E a segunda armadilha, que seria um pouco mais fora do âmbito financeiro, mas não diretamente, é o risco da informalidade. Nós vivemos num país onde tudo, absolutamente todo tipo de transação financeira é monitorado. E nada, posso dizer para vocês por experiências, faço isso há quase 20 anos, nada será mais barato do que obviamente, né, a economia da informalidade. Só que essa economia da informalidade, ela não se perpetua no longo prazo. A conta vai chegar, e isso é fato consumado, como chega aqui para nós todos os meses de muitos e muitos casos. Então, você precisa tomar esses dois cuidados, para não pagar o imposto mais caro atuando como autônomo mensal, ou daqui a pouco, se você não declara todos os meses, que já é um problema, deixa para faturar tudo no ano, lá quando termina o ano você vai ter um imposto absurdamente alto para pagar, e também ficar informal, que seria o pior cenário de todos, porque uma hora a conta chega. Então, diante disso, o melhor momento para abrir o CNPJ é sempre hoje, sempre agora. Por quê? Porque a gente não faz aí tantos anos de graduação, não se dedica para fazer marketing, vendas, estudar áreas inclusive paralelas à nutrição para ficar no faturamento dentro da faixa de isenção do imposto de renda. E o que eu sempre costumo dizer, tanto para os nossos seguidores, inscritos aqui no nosso canal e também para os nossos clientes, que a partir do momento que você chega no faturamento médio entre 4 e 5 mil reais, já faz sentido e é praticamente mandatório que você abra um CNPJ. Thomas, mas eu ainda não estou faturando 4 mil por mês. E como é que fica então no meu caso? Como eu já comentei, eu recomendo que você tenha o CNPJ desde o início da sua carreira. Não é mais caro, não é mais burocrático, não vai criar problemas, não vai criar risco. Aliás, você vai criar um problema caso não faça isso. Ou melhor, caso não faça nada de nada, né? Mas de forma mandatória para você não perder dinheiro a partir de um faturamento aí de 4 mil reais, já é necessário que você tenha um CNPJ.
Diante de tudo isso, obviamente, é sempre muito importante pegar o quanto você fatura, o quanto você tem de custos e despesas operacionais no seu consultório e, obviamente, junto com um contador especializado, fazer um planejamento tributário. E com base nisso, você vai conseguir, inclusive, de uma forma matemática, enxergar o que custa mais barato e o que é melhor para o seu momento. Afinal de contas, quando o assunto é carga tributária, são impostos, cada real importa. Então, para fecharmos nosso conteúdo, né? Se você ainda está atuando de forma irregular, já tem faturamento, não paga nada de imposto, não foi orientado a respeito disso, ou quer sair do improviso ou da informalidade, aqui na descrição do vídeo tem todos os nossos pontos de contato, você pode entrar em contato conosco por aqui, alguém do nosso time certamente vai te atender e você tem a possibilidade de agendar conosco uma consultoria tributária totalmente personalizada, onde nós vamos analisar a sua situação especificamente, totalmente gratuita, ou seja, não precisa pagar nada por isso e você vai ser orientado do início ao fim dentro daquilo que faz sentido para você. Gente, eu espero que esse conteúdo tenha feito muito sentido, que você possa realmente ter tido um pouco mais de clareza acerca desse assunto de do que mais vale a pena, a partir de qual faturamento é melhor ter o CNPJ. Se você tiver dúvidas a respeito disso, como eu já comentei, você pode entrar em contato, mas também pode deixar as suas dúvidas aqui escritas nos comentários e vai ser um prazer também interagir com vocês a partir dali. Um forte abraço, sucesso nas suas escolhas e nos vemos num próximo conteúdo.